Olá, estamos voltando para o quarto bloco do programa Bora MT com um convidado muito especial, o padre Renan Cunha, representando a Igreja Católica de Cuiabá. Comunicador, faz um programa de rádio na rádio Bom Jesus, Bom Jesus de Cuiabá. Padre Renan Cunha, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Bora MT. Muito obrigado, Marcelo, uma alegria estar com a audiência de vocês aqui para poder falar um pouquinho sobre o nosso Santo Padre. Então, nós estamos hoje num momento que a Igreja Católica vem em primeiras páginas a nível mundial. Primeiro com a morte do Papa Francisco, né, que foi realmente um pontífice maravilhoso, um homem que realmente foi caridoso, que levou o Evangelho aos quatro cantos do mundo, que se identificou com toda a sociedade mundial. O que isso refletiu a morte do Papa aqui em Cuiabá e principalmente no Mato Grosso? Cuiabá é uma capital, poderia dizer, talvez, uma das capitais mais católicas do Brasil. Então, o povo católico sente a morte de um Papa como verdadeiramente a morte de um familiar, a morte do seu pai. Portanto, nós celebramos muitas missas, tivemos orações do Santo Terço em sufrágio pela alma do Papa. Foi uma perda, nós sentimos como uma perda mesmo. E aí ficamos nessa expectativa, como todo o resto da igreja, da eleição do novo pontífice pelo instrumento do conclave. Certo. Né? E assim temos agora o 67º Papa da Igreja Católica, sucessor de Pedro. Que também é um latino-americano, né? Ele é da América aqui, nasceu nos Estados Unidos, mas passou a maior parte da sua vida no Peru como missionário. Então, podemos dizer que continuamos aí com o Papa, né? Os italianos perderam. Mas antes de falar do Papa eleito, o Leão XIV, eu gostaria de falar qual é o legado que o Papa Francisco deixa para a sociedade mundial. É difícil falar de legado ainda, porque está muito recente. Um legado ele é provado pelo tempo. Então, daqui 10 anos, que nós vamos poder ter uma noção do quão importante o Papa Francisco foi para a Igreja. De modo geral, eu penso que o que marcou foi a sua espontaneidade, a sua forma popular de se comunicar com as pessoas. E, doutrinalmente falando, na sua lição espiritual, para mim, o ponto alto do pontificado dele foi a proclamação do Ano de São José. Nós estamos num período da sociedade, assim, numa época, um período cultural, em que a figura masculina, a figura paterna do homem está bastante fragmentada, desfigurada. Tanto que temos visto aí bastante retiros, né, coisas para tentar recuperar a masculinidade, etc. E o Papa colocou como referência aquele que Deus apontou como o homem, o chefe de família, São José. Proclamou o ano de São José, foi uma coisa inédita na história da igreja, nunca tinha tido um ano dedicado a São José. E espiritualmente os frutos foram muito positivos, ainda são. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o terço de São José. Milhares de homens se reúnem lá em Aparecida todos os anos para o grande retiro dos homens. Então, para mim, esse foi o ponto auge do legado do pontificado do Papa Francisco. E agora se cria uma grande expectativa para o novo Papa eleito no conclave, a fumacinha. Todo mundo pergunta, qual é o místico daquela fumaça? Na verdade, místico, assim, é o símbolo que ela tem. É uma fumaça natural. Eles colocam um produto, na verdade, né, um químico lá nas cédulas de votação, para que, quando ainda não acabou a votação, ou seja, não foi eleito o Papa, então é fumaça preta. E a fumaça branca indica, temos um novo pontífice. Então, Padre Renan, eu acompanhei muito pouco pela mídia que nunca se elegeu um Papa em tão pouco tempo como se elegeu agora
o Leão 15, né? O Leão 14. Desculpa, 14. O processo foi rápido, até mais rápido do que eu esperava. Eu achei que ia demorar bastante, porque são muitos cardeais, e cardeais do mundo inteiro que não se conheciam. 74, se não me falha Foram a memória? 133 cardeais eleitores. E foi rápido mesmo, mas na verdade demorou o mesmo tempo da eleição de Bento XVI. Ele foi eleito no 4º escrutínio, né? E Leão XIV também, foi no 4º escrutínio. Então, um processo bem acelerado. O que os católicos de Mato Grosso e de Cuiabá podem esperar em relação a esse novo Papa Leão XIV? Olha, ele deu sinais muito fortes e eloquentes já nesses primeiros dias, com o seu nome, com o seu brasão e com a sua homilia. Com o seu nome, ele demonstra uma continuidade na igreja, não só com o Papa Francisco. É importante frisar isso. Às vezes se foca muito, ele vai manter o legado do Papa Francisco. A igreja tem 2025 anos de história, não só 12 anos, que foram os 12 anos do Papa Francisco. Então, na verdade, a continuidade dele é com esses 2000 anos de história da igreja, né? O depósito da fé. E o nome dele, então, remete já para o Papa Leão XIII, que é do início do século XX. Também para o Papa São Leão Magno, que é lá do início do cristianismo, um homem que enfrentou os bárbaros, que enfrentou Átila, que teve que lidar com um concílio na igreja para defender a fé verdadeira em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o legado do nome Leão é muito forte, né? Eu achei super maneiro quando falou que o nome dele ia ser Leão, porque quando anunciou o cardeal Robert Prevost, eu não fazia ideia de quem era, porque ele nem estava entre os mais cotados para ser Papa. Mas quando falou Leão, eu falei, nossa, que legal, vai ser um Papa Leão. Muito bom. E Leão XIII, a questão da doutrina social da igreja, esse legado. Também é um Papa agostiniano, um Papa que, assim, nós já estamos amando o Papa, já estamos apaixonados pelo Papa. Então, Padre Renan, então o senhor está nos dizendo que foi uma surpresa a eleição do Papa? Não, ele não estava ali cotado para ser eleito? Ele foi uma surpresa verdadeiramente? Uma grande surpresa, uma Bacana. grande surpresa. Nenhum dos vaticanistas, pouquíssimos o colocavam como um dos papáveis. E se o colocavam, era, sim, em 4º lugar na lista. 4º, 5º lugar. Como se diz, ele não aparecia nas pesquisas e acabou sendo eleito. E o que o senhor pode explicar desse acontecimento? O que pode ter havido lá que aconteceu essa virada de mesa no qual ele tenha vencido essas eleições? É sempre uma conjectura, porque é um mistério que acontece lá. Os cardeais não podem nem falar nada que acontece, porque eles fazem um juramento de segredo, é inviolável. Diferente da política, não tem articulações políticas, né? Não, pode ter, assim, acredito que tem, assim, alguns cardeais que têm mais conhecimento e tal, que vão conversar com os outros, indicar, falar, olha, eu acho que o perfil desse daqui é mais adequado, etc. Mas o que se viu é que os cardeais, diante da situação da igreja hoje, do mundo hoje, queriam um papa que promovesse a unidade da fé, a unidade da igreja e a unidade dos povos. E o lema do cardeal Prevost é In nihilo uno unum, nele, em Cristo, né? Nele, no único Cristo, somos um. Então, ele vem já com esse programa de governo, unir as pessoas na igreja, unir as pessoas na sociedade. Por isso que ele tem feito já um discurso também de paz. Ok. Padre Renan Cunha, foi um prazer recebê-lo. Foram informações brilhantes que abrilhantou o segundo programa, a segunda edição do Bora MT. Quero convidar e deixar aberto aqui para outras oportunidades, para que a Igreja Católica de Cuiabá e de Mato Grosso possa usufruir do Bora MT, tendo a sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para suas considerações finais. Muito obrigado e parabéns pelo programa, que tenha muito sucesso aí na TV Mato Grosso. Deus abençoe a todos e viva o Papa! Amém.
E voltamos aqui e encerramos o programa, a segunda edição do programa Bora MT. Eu te espero sábado que vem aqui na TV Mato Grosso, canal 27, às 11 horas, com mais um programa Bora MT, com Marcelo Pires. Que tenhamos uma ótima semana e que Deus nos abençoe grandemente. Um abraço.